Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira. E essa semana nós vamos iniciar uma reflexão, um bate-papo, uma expansão da nossa consciência falando sobre a valorização da vida. Estamos no mês de setembro, que é um mês que nós temos uma campanha, né, de Setembro Amarelo, que é da conscientização para a gente valorizar a vida, para a gente ligar o nosso sinal amarelo de atenção para a gente poder se cuidar. E é claro, para a gente valorizar a vida, a gente não precisa de um mês, a gente não precisa de um dia específico. Porém, quando nós criamos campanhas, né, as pessoas da área da saúde, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, né, a ONU, sempre é pensando no bem-estar, do coletivo, no bem-estar geral. E nós precisamos falar sobre a valorização da vida, principalmente dos aspectos mentais, emocionais, psíquicos. E aí, nesse bate-papo, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a dar um mergulho ou a conectar um pouco mais com você. Como anda a sua conexão com você mesmo? Como anda a sua relação, né? Se você for poder fazer juntos, né, através desse bate-papo, dessa reflexão que nós estamos iniciando, um balanço, um olhar para a sua vida, você anda valorizando a sua vida? Como anda você? Vamos juntos pensar? Valorizar a vida é nós nos olharmos com carinho, responsabilidade, atitudes, compromisso e amor para conosco mesmo. Porque Thaís, eu não tenho tempo, eu sou tão ocupada cuidando da família, dos filhos, do periquito papagaio, da onde eu sou voluntária, da onde eu vou participar, que eu não me cuido. Opa! Sinal de alerta, um sinal amarelo. Se você não cuida de si, como que você vai cuidar do outro? Né? Mestre Jesus nos disse, nós devemos, né, amar ao próximo como a si mesmo. Se você não cuida de você mesmo, como você vai cuidar do próximo? Se cuidar é se amar, é se valorizar. E é claro que em tempos como nós estamos atualmente, existem muitas dificuldades, muitos desafios, muitas situações que nos tiram do nosso ponto de equilíbrio em alguns momentos. E quando a gente fala da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, nós falamos de alguns transtornos que estão permeando a nossa sociedade atualmente, como a depressão. A depressão, ela é um transtorno, né? A gente pode falar um transtorno emocional que causa transtorno na vida da pessoa, que causa conflitos, dificuldades. Porém, quando a gente fala de uma sintoma ou de uma simatologia, né, se a gente pode dizer assim, física, por exemplo, eu tenho um sintoma de azia. Eu vou lá, faço uma investigação clínica, eu tô com gastrite. Poxa, eu tô com gastrite, então vou ter que me cuidar. Eu não vou poder comer feijoada, comer uma comida mais gordurosa durante um período. Ou se eu comer, eu vou ter o sintoma, azia, mal-estar, dor de cabeça, inchaço estomacal. Ou seja, esses são os efeitos, né, que tem uma pessoa que tem esse sintoma. E quando esse sintoma, ele não é palpável, ele não é tangível fisicamente, estruturalmente, nós não sabemos como lidar. E é sobre isso que a gente vai falar. Os transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade, transtorno do pânico, são sintomas que uma pessoa pode desenvolver num determinado período, mas não quer dizer que elas vão ter isso a vida toda. Mas se elas não cuidarem, por exemplo, uma gastrite, se você não cuidar, ela pode evoluir para uma úlcera, e de uma úlcera evoluir, inclusive, para uma doença muito mais grave. Ok? Os transtornos psíquicos, emocionais também. Se você não cuida dos seus pensamentos, das suas emoções, e você vai guardando, num determinado momento, isso pode virar um transtorno de ansiedade, de raiva, de ira,
de culpa, de medo e virar uma salada mista dentro de você. Você fala, ah, não, Thaís, pra mim tá tudo bem. E na menor situação, você pode ter gatilhos que vão desencadear esse sintoma em você, essa situação. Então, por exemplo, a pessoa com gastrite, ela sabe que se ela comer uma feijoada, uma coisa gordurosa, ela vai ter mal-estar. E uma pessoa que tem um transtorno psíquico, um transtorno emocional, você sabia que estar em determinados lugares, com determinadas pessoas, passar por determinadas situações, vão agir no seu pensamento, nas suas ações e no seu psiquismo, exatamente como um alimento tóxico, é um alimento mental e emocional. Então, quando a gente tem consciência, valorizar a vida em um determinado momento, num determinado período, você se poupar, evitar lugares, pessoas e situações. Para quê? Para que você se cuide. Olha, nesse momento eu não estou muito bem, estou abalada, fragilidade, estou numa vulnerabilidade mental, psíquica, então eu vou me cuidar. Então, desculpa, hoje eu não quero estar nesse evento em família, eu não quero estar nessa comemoração com os amigos, eu sinto muito, é algo muito importante, só que eu não consigo estar. Assim como nós falamos também, quando a gente está falando de uma alimentação, quando a gente fala de uma gastrite, nossa, que maravilha, amiga, você vai fazer uma feijoada, uma pagelância, né? Vamos dizer assim, é uma comemoração, olha, comemorar com ação, né? E vão ter várias comidas deliciosas, mas eu não vou ir, tá? Porque eu não tô no momento muito bem, estou estou me recuperando fisicamente. Você não falaria isso? E quando é questões mentais? E ainda mais quando a gente fala com pessoas que não têm o conhecimento, né? Pessoas da nossa sociedade não têm uma educação mental, emocional, psíquica, mas nós podemos aprender um pouquinho a cada dia e a cada dia aprender um pouco. E com isso a gente, através de pequenas ações, pequenas atitudes, a gente vai valorizando a nossa vida e a gente vai se conhecendo. Falar, Thaís, eu não sabia que é preciso e eu posso evitar pessoas, situações e lugares. Sim, se você está passando por um momento de dificuldade, aconteceu alguma situação impactante, uma separação, uma perda, um luto, você pode e deve se poupar. É claro que você não vai se isolar. O que eu estou trazendo aqui é um olhar de inclusão, assim como eu estou trazendo o exemplo, né, da gastrite, da alimentação. A pessoa não vai deixar de comer alguns alimentos, mas a quantidade, a maneira, isso vai ser diferente. E nos aspectos emocionais a gente também tem essa maneira de funcionar. Então, valorizar a vida é se cuidar, é se poupar. E aonde que na sua vida está aparecendo aí um sinal amarelo? Vamos pensar juntos? Olha, Thaís, eu ando tão irritada, eu ando tão angustiada. Menina, eu tenho uma amiga que tem uma frase que ela fala assim, tiro, porrada e bomba, né? Tudo acontecendo. Ok, estamos no planeta Terra. E como nós passamos por desafios e soluções, né? Chega um momento na nossa vida em que acontece um furacão de acontecimentos. E não dá pra gente evitar, pra gente fugir. Mas se a gente tiver recursos, acionar os recursos, as ferramentas e a nossa inteligência psíquica, espiritual, emocional, física, nós vamos ter uma estrutura um pouco mais protetora, mais inteligente e mais amável, né? A gente não tem que dar conta de tudo, mas nós podemos nos conhecer e entender que através de pequenas ações nós vamos ter grandes resultados. Então, nesse vídeo, falando um pouquinho aqui brevemente sobre a depressão, né? Existe uma grande diferença sobre depressão e tristeza, né? Algumas pessoas confundem tristeza com depressão. Porém, a tristeza, ela é um dos sintomas, mas ela não é o sintoma principal da depressão. Uma pessoa que tem o transtorno depressivo, ela apresenta apatia, ou seja, falta de energia, de ação, apresenta isolamento, medos,
dificuldade de ter mínimas ações, às vezes levantar, tomar um banho, escovar um dente, fazer uma atividade em casa. Isso são sintomas do transtorno depressivo. Não necessariamente a pessoa tem uma tristeza, ela tem uma dor, algo que tire essa energia dela. Assim como, retornando nesse exemplo da gastrite, às vezes a pessoa tem azia, às vezes ela tem um inchaço estomacal, às vezes ela tem uma dor de cabeça que está associado com o estômago. Olha quantas coisas elas estão interligadas. Então, na depressão nós temos a baixa de energia, a dificuldade de ação, o isolamento. Um dos principais sintomas e características da depressão que ninguém fala é o isolamento, a pessoa querer se isolar, ficar sozinha, não querer muita claridade, sentir que ela é um peso, que para ela tudo é muito difícil. Isso é um sintoma depressivo. E aí, quando a gente consegue falar, a gente consegue buscar ajuda, identificar que isso são sintomas depressivos, a gente começa a iniciar um caminho de cura, de ampliação da consciência e de conscientização. A depressão é uma das doenças, né, onde a gente fala o mal do século. Por quê? Porque a ignorância nossa, como seres humanos, em querer controlar as coisas e aquilo que a gente não tem controle palpável, a gente querer excluir, é o que faz da depressão ser um sintoma amarelo enorme para nossa sociedade, para as nossas famílias, para as nossas casas, para o nosso mundo atual. Nós passamos por situações e nós não passamos imune. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos dores, angústias, todos nós. Quando a gente vê algo que um outro ser humano está passando, nós sentimos. E se esse ser humano não sente, opa, tem alguma coisa aí estranha acontecendo com ele. Então, nesse vídeo de conscientização para a gente valorizar a vida, a gente vai falar nos próximos vídeos de alguns outros aspectos, né, da nossa saúde mental, não só da depressão, como da ansiedade, mas esse especificamente eu tô trazendo esse olhar de inclusão para falar da depressão. Tem um vídeo da Organização Mundial de Saúde que chama O Cachorro Preto da Depressão. Eu vou pedir para a equipe aqui dos Tarefeiros colocar esse vídeo no link para vocês assistirem. Ele tem 5 minutinhos e ele traz de uma maneira lúdica, ou seja, uma maneira interativa, inteligente, como que funciona a depressão, como se fosse uma metáfora, né, o cachorro preto da depressão, e de que forma que cada um pode ter um cachorro de uma dimensão diferente, mas ter esses sintomas. Então, eu espero que com esse vídeo você acenda o sinal amarelo para você, para sua vida. E se você tem algum sintoma de algum transtorno, não tenha vergonha, tenha humildade, busque ajuda, se ajude. E você se ajudando, você está ajudando o mundo, o planeta Terra a ser um lugar melhor. Então, toda a vida importa, inclusive a sua. Toda história é sagrada e é importante, inclusive a sua, dos seus ancestrais e da sua família. Se você se respeitar a sua história e da sua ancestralidade, você ganha uma força de ação, uma energia quântica, assim, universal. Você ganha a força do Criador de uma maneira limpa, genuína, integrativa. Pois nós, seres humanos, nós somos falhos e os nossos pais têm as dores, as dificuldades e as falhas deles, assim como os nossos avós, bisavós. Mas uma coisa a gente não pode negar: o dizer sim à vida que os nossos pais disseram. Por isso nós estamos aqui hoje. A sua vida é importante. Se dê importância às pessoas que estão ao seu entorno também na sua vida, e fique muito bem. Busque ajuda, ajude, e com isso a gente dá as mãos para valorizar a vida e ficarmos mais leves. Sem dificuldades? Sem dificuldades eu não sei, mas a gente está na Terra, né? Então, mas com possibilidades, com oportunidades. Meu querido, minha querida, uma ótima semana para você, com muito amor, com muita energia de valor e de ação para a sua vida. Um abraço carinhoso, tchau, tchau.